Oi gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia Potronieri e bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim responder a tag contraditória. Eu vi esse vídeo no canal do Geek Freak, mas quem traduziu ela foi a Paloma Lima, se eu não estou enganada. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser responder também. Primeiro eu adoro esse gênero, mas eu não gostei desse livro. E é Objetos Cortantes. Tanto que eu nem tenho mais aqui. Falei dele nos meus últimos lidos. Vou deixar linkado aqui nos cards para quem tiver interesse em ver, mas resumindo bem, achei muito mais um drama familiar do que realmente suspense. Além de também achar que a pessoa que comete o crime fica muito evidente desde as 30 primeiras páginas, então, é muito fácil de você descobrir, já imaginar o que vai acontecer futuramente, e quando chega o final do livro é realmente o que acontece, então não me surpreendeu muito, fiquei bastante decepcionada com a Gillian Flynn, porque como eu já expliquei, eu nunca tinha lido nada da autora, nem assistido nenhum filme, então as minhas expectativas estavam altas por causa de tudo que eu ouço sobre Garota Exemplar, mas no geral eu gostei até desse livro, só não foi assim um livro que eu tenho vontade de reler ou de ter aqui na estante, então é um livro bem mais ou menos pra mim. Eu acho que eu dei 3 estrelas pra ele. Segundo eu raramente leio esse gênero, mas eu amei esse livro, e é Flora Wayne. Eu sou muito de ler livros infanto-juvenis, né, que eu acho que é o que se encaixa Flora Wayne, mas eu simplesmente amei esse livro. Flora Wayne conta a história de uma galinha que ela mora numa granja, né, então ela só tem um objetivo de vida, que é botar ovos. Só que chega um dia que ela se vê triste, deprimida, porque ela quer chocar um ovo dela. E então ela resolve que ela vai fugir ali da granja e viver a vida dela para ela realizar esse sonho. Parece ser um livro muito bobo, mas ele trata de assuntos muito sérios, de maternidade, por exemplo. E assim, foi uma leitura muito gostosa de fazer, que me prendeu do início ao fim. Eu recomendo muito se vocês não leram ainda. Antes tinha no Kindle Unlimited, eu não sei se ainda tem, mas vale a pena dar uma pesquisada lá. E ele é bem curtinho, acho que tem umas 200 páginas no máximo. Então já fica aqui a recomendação. Terceiro eu adoro essa temática, mas não gostei muito desse livro, que foi Lady Killers. A primeira parte dele, que explica, né, sobre as mulheres serem criminosas e toda essa parte de estudo, eu gostei bastante. Na época eu não tinha mania de marcar, então eu não fiz marcação, mas eu gostei bastante da primeira parte, eu acho que foi muito válida, eu consegui me aprender bastante. Mas depois da segunda parte, né, que ela começa a falar sobre várias mulheres que mataram e como elas mataram, eu achei um pouco maçante, porque ok, né, a realidade era meio maçante, mas fazer o que, né? Antigamente as mulheres basicamente matavam com arsênico. Então, quando ela pega pra mostrar todas as mulheres que mataram, se falando naquela época, todos os crimes é basicamente igual, muda a motivação, muda se ela colocava na comida e tal, mas basicamente era arsênico. Então se você lê um, você fala, ok, entendi. Deve ser ler dois, ok, entendi também. Daí chega uma hora do livro que você não aguenta mais, sabe? Porque fica essa história do arsênico, arsênico, arsênico. Não tem muita novidade, sabe? Mas assim, não estou querendo dizer que não é um livro bom. É um livro bom, só que o fato de basicamente todas as mulheres que tem nesse livro terem matado o arsênico faz ele ficar bem maçante, porque parece que você já leu aquela história, mas a verdade é que você não leu, só leu uma história muito parecida. Então, por isso eu não curti muito esse. Acho que de todos da Dark Side que eu li, esse daqui é o que eu menos gosto, mas como eu disse, é só esse detalhe aí. A primeira parte eu gosto muito, gosto dos questionamentos que ele traz também, é só essa questãozinha aí. 4, eu odeio essa temática, mas eu amei esse livro, e é Açúcar de Melancia. Assim que eu odeio essa temática é que, assim, não curto muito o conteúdo, né, livro, música e tal, subliminar. Ou seja, você tem que pesquisar a fundo o que significa cada coisa pra você ver de fato um sentido naquilo. E, por exemplo, Açúcar de Melancia, tudo, exatamente do início ao fim do livro, não faz sentido, é totalmente nonsense. Só que quando você para pra pesquisar o que significa cada coisa, faz total sentido e o livro, enfim, ganha forma. E assim, como eu disse, eu não curto muito essa coisa de eu tenho que ficar pesquisando pra entender tudo, porque se eu só ler o livro eu não vou entender nada. Mas esse eu achei super interessante, eu não sei dizer o porquê, eu achei interessante. Basicamente, a sinopse que eu posso dar pra vocês é que é um mundo surrealista e basicamente tudo é feito de açúcar de melancia, e antigamente tinha no Kindle Unlimited também, então se você tem interesse de ler, vale a pena dar uma conferida.
Se eu não me engano, ele não é muito longo, ele deve ter umas 200 páginas também por aí. E esse livro que inspirou a música Watermelon Sugar, do Harry Styles, eu li ele porque eu vi no vídeo do Lucas Barros falando sobre, né, que ele fez uma listinha lá dos livros do Harry Styles, ele leu todos e ele gostou desse, e daí eu fiquei interessada, eu fui ler também, mas é isso. 5. Eu adoro esse autor, mas não gostei desse livro. Tenho 2 aqui. Primeiro, Evidências de uma Traição, né, da Taylor Jenkins Reid. Na época eu só tinha lido Daisy Jones and the Six e eu tinha amado muito. E depois eu li Evidências de uma Traição e eu não curti muito. Mas basicamente é uma mulher que ela descobre que o marido tá traindo ela. Daí ela manda uma carta ou um e-mail, não lembro, pra o marido da mulher que é amante do marido dela. É meio confuso, mas vocês entenderam. Eles vão conversando pra tentar provar e encontrar evidências que essa traição realmente existiu. O que me fez não gostar desse livro foi o modelo dele, a forma que ele é escrita, né, por cartas, e-mail, enfim. E eu particularmente não gosto desse tipo, porque eu acho que não consegue mostrar muito, pelo menos pra mim, eu não consigo imaginar muito bem quando é desse jeito. Então, em comparação aos outros 2 livros dela, que é Daisy Jones e Evelyn Hugo, não curti não, eu acho que eu dei 2 ou 3 estrelas pra esse conto, porque de fato não consegui me prender, eu só queria terminar ele logo. Outro livro que eu gosto muito do autor, mas que não me desceu, foi o Teorema de Catherine. Eu acho que a maioria das pessoas que gostam de John Green vão ter que concordar, né? Esse livro aqui foi um total surto. Ele é cheio de gráfico, vou tentar aqui achar um pra vocês verem. Aqui. Ele é cheio de gráfico e cálculos matemáticos pra comprovar esse teorema que ele tem com as catarides. E no fim, isso não leva a nada. Então ele acaba ficando maçante, meio chato. E comparado aos outros livros do John Green, esse daqui não me fluiu muito bem, não. Eu li ele rápido, porque ler John Green é muito rápido, né? É uma leitura muito fluida. Mas não foi uma leitura que me cativou ou que eu tenho vontade de refazer. Então, fica aí o Teorema de Catherine. 6. Eu já havia lido um livro desse autor, mas não tinha gostado dele. Mas desse eu gostei, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Eu estou considerando aqui que eu não tinha gostado dos livros do Machado depois que eu reli eles, né? Porque quando eu li a primeira vez na escola, eu não tinha gostado de nenhum. Mas daí da faculdade e tal, depois que a gente recebe uma explicação, a gente amadurece também a nossa leitura, ou seja, a gente começa a gostar mais de ler e ler por prazer e não por obrigação. E eu gostei muito de Memória Próxima de Brás Cubas. Eu li, eu acho que mais 2 livros do Machado de Assis, não estou lembrada agora. Foi bem diferente pra mim da minha primeira experiência e também me diferiu dos outros livros que eu li dele. Eu acho que eu já tinha lido, se eu não me engano, Dom Casmurro. E assim, eu gostei de Dom Casmurro, mas não tanto quanto Memórias Próximas de Brás Cubas, que eu achei até um pouquinho engraçado. Enfim, já vou deixar aqui no ar. Se você já leu alguma vez algum clássico por obrigação, dê uma segunda chance pra ele agora, tipo, e leia ele de novo, porque a percepção que você vai ter é totalmente diferente. Ainda mais se você for ler no Kindle ou no aplicativo do Kindle mesmo que tem pra celular, porque através dele você consegue apertar na palavra e ver o significado dela. Então não tem esse trabalho todo que quando você tá lendo você não entende uma palavra, você tem que fechar o livro, procurar no Google e ter todo esse trabalho, sabe, se desconectar da história. No Kindle ou no aplicativo do Kindle, você aperta, vê ali o significado e continua a leitura. Eu mesmo, quando eu lia no livro físico desses clássicos, às vezes eu via uma palavra que eu não sabia o significado e eu nem perdia tempo, sabe, pesquisando, porque eu achava que era muito trabalhoso, então eu só seguia a leitura, tentava entender o que estava falando ali. Então, às vezes eu não pegava alguns sentimentos, algumas coisas assim. Então, eu super recomendo ler clássicos no Kindle ou no aplicativo mesmo do Kindle para celular. 7. Eu adoro essa capa, mas eu não gosto desse livro. O Mundo Invisível Entre Nós. Eu tinha ele, eu comprei ele. Lindo, com um corte de folha dourado e cheio de ilustrações e aquela capa linda que eu vou deixar aqui. Mas, assim, o livro, eu acho que eu gostei de 2 contos. E ele tem, sem brincadeira, umas 700 páginas. Então, gostar só de 2 contos foi uma decepção pra mim. Eu já tinha lido Menina Submersa, né, da mesma autora. Eu tinha amado muito, de paixão. Eu tenho até ele aqui na estante. E quando eu li O Mundo Invisível Entre Nós, foi uma decepção.
Que, aliás, esse livro poderia estar no Eu Gosto Desse Autor, mas eu não gostei desse livro. A minha cara de decepção quando eu li esse livro, eu acho que eu demorei quase um ano pra ler ele. E eu fui persistente, falei, não vou desistir, porque vai que tem mais algum conto que eu gosto. Mas olha, no final, eu gostei de 2 contos. E daí eu falei, não vou ficar com esse livro aqui, porque não faz sentido pra mim. Daí eu passei ele pra frente. Nossa, gente, foi muito guerreiro pra não desistir dele de real. Esses 2 contos que eu gostei em específico, um era de uma sereia, se não me engano. Parecia uma sereia. 2 crianças, eles estavam andando numa mata e eles encontram um lugar que é tipo um aquário, alguma coisa assim. Olha, eu posso estar totalmente surtando e inventando essas 2 histórias, mas o que eu me lembro da história era mais ou menos isso. Mas se você já leu esse livro e foi recente, você lembra das histórias, me fala aqui se eu tô surtando ou se realmente tem essas 2 histórias. Foram só 2 continhos e 2 contos para 700 páginas. Não dá, né? 8. Eu não gosto dessa capa, mas eu gosto desse livro. Todo Dia, do David Levitan. Assim, né, gente? Gosto do primeiro. O segundo e o terceiro não existe, tá? Vamos fingir que não existe. E eu já falei diversas vezes, eu falo muito desse livro aqui no canal, né? Basicamente é uma pessoa que cada dia ele acorda num corpo de uma pessoa. Então um dia ele acorda no corpo de uma menina, um dia no de um menino, um dia no idoso, um dia num policial. Num dia desses ele encontra a Ryan, eu acho que é assim que fala o nome dela. Ele se apaixona por ela e ela basicamente se apaixona por ele. E desde então, toda vez que ele acorda num corpo diferente, ele tenta se aproximar dela e viver uma vida com ela. Até que, enfim, ele conta pra ela, né, que tem esse problema aí, né, que cada dia ele acorda num corpo diferente. Essa capa, gente, não tem nada a ver com a história, né? Eu acho ela bem estranha. Me traz aquela vibe de livros de anjos, sabe, que a gente tinha antigamente. Mas, enfim, o livro eu gosto muito, só do primeiro volume, né, como eu já disse. Mas essa capa aqui pra mim não faz sentido nenhum. E outro livro que eu gosto muito, eu sou apaixonada, eu acho que um pouquinho da culpa de eu ser tão apaixonada por ele é porque eu traduzi ele sem fins lucrativos, sem publicação nem nada, para o meu estágio da faculdade, que é Até o Verão Terminar. A capa em inglês eu acho muito bonita, eu super compraria o livro pra ter aqui, mas essa capa em português, gente, o que aconteceu? Os livros da Colleen Hoover aqui no Brasil tem umas capas que não dá pra defender, não. Se eu fosse comprar pra ter aqui na minha estante, eu provavelmente compraria em inglês. E conta a história, né, da Bea, acho que é Bea que fala, e a mãe dela se droga. E um dia ela chega na casa dela, depois de um turno de trabalho, e a mãe dela tá morta no sofá. E a partir desse momento ela fica pensando, o que farei da vida, né? Porque ela ainda é adolescente, ela ainda tá no colégio. Ela nunca teve muito contato com o pai dela. O pai dela uma vez por ano, só pra ir na casa dele. E manda os cheques lá e é isso. Ela pensa em, sei lá, ir praticar vôlei com o time, morar sozinha. Mas no fim ela acaba ligando pro pai dela e ela vai pra casa dele. Só que ela não conta pra ele que a mãe dela morreu. Ele acha que ela tá lá uma férias de verão. Ela vai fingir que é isso mesmo. E daí, quando ela tá lá na família do pai dela, ela conhece a madrasta dela, né? A irmã dela, que ela também não tem contato nenhum. E além disso, né, como todo livro da Colleen Hoover, tem um romance. Então ela se apaixona pelo vizinho ali da casa de praia do pai dela. Daí pra frente a gente vai ter o desenrolar, né, do pai dela descobrir, né, que a mãe dela tá morta, do relacionamento dela com esse menino. E foi isso, me deixa aqui nos comentários o que você responderia para cada uma dessas perguntas, ou uma que você já tem a resposta aqui na ponta da língua. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante para mim. E nos vemos no próximo vídeo.